Diz assim a palavra. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. É bom estarmos juntos, é bom termos a palavra aberta à nossa frente e eu quero pregar este texto nesta manhã numa mensagem que se chama Ter o Coração na Boca. Esta é uma expressão que nós conhecemos, geralmente quando o ouvimos associamos sempre a pessoas que falam depressa demais, exprimem demasiado rápido aquilo que lhes vai na alma e não se preocupem, queridos irmãos, isto não é um sermão a apontar para essas pessoas. É apenas um título chamativo, mais um, que nós queremos usar para chamar a atenção do povo para a palavra de Deus. Sabemos que o erro oposto também acontece muitas vezes, sermos pessoas que guardam demasiado no coração, nunca exprimindo nada. Isso também pode ser igualmente perigoso. Mas aquilo que eu quero falar, de facto, nesta manhã, é que para um cristão, a transformação que acontece nas nossas vidas é tal que coração e boca confundem-se. O que é que eu quero dizer com isto? Não dá para um cristão ter o seu coração, a sua vida transformada, sem que a sua boca fale de Jesus que trouxe essa transformação, essa salvação à sua vida. E hoje nós continuamos a nossa série de sermões acerca da visão da nossa igreja aqui na Lapa e hoje queremos focar de um modo particular sobre a necessidade de anunciarmos Cristo, de testemunharmos sobre Jesus. É isso que nós queremos pedir a Deus que nos ajude a fazer e que seja a palavra a guiar-nos nesta hora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, queremos estar aqui com a atitude certa, com o coração certo, Senhor. E nós reconhecemos que muitas vezes estamos diante de Ti distraídos, a pensar noutras coisas, Senhor. Provavelmente isso já aconteceu com muitos de nós aqui nesta manhã. Coisas que nos distraem, que nos afastam para longe de Ti, Senhor. Perdoa-nos por isso. Por isso nós pedimos, Senhor, traz-nos de volta até à Tua presença, que possamos estar diante de Ti com corações abertos para ouvir a Tua voz, com mentes despertas, acordadas para compreender as coisas que Tu nos estás a trazer, Senhor. Ó Senhor, e com um desejo renovado de podermos amar-te mais, servir-te melhor, Senhor, viver para Ti. Foi para isso que Tu nos chamaste. Senhor, ajuda-me a pregar. Eu não tenho as palavras nem a capacidade para o fazer de um modo que Te honre completamente, apenas posso fazer isso com a Tua ajuda, Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós invocamos a Tua mão, o Teu poder, a Tua força nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito esteja a guiar-nos para vermos Cristo pela fé. E é isto que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos a dedicar o nosso tempo no prólogo de João. O que é o prólogo de João? No Evangelho de João, o quarto Evangelho, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. O pastor Tiago começou esta série dizendo que o Evangelho de João é muitas vezes caracterizado por um animal específico. Que animal é esse, queridos irmãos? A águia. Porquê é que é a águia? Porque João, de facto, tem uma visão, digamos assim, uma visão cirúrgica e muito diferente daquela que os outros evangelhos têm. Isso vê-se logo no modo como o evangelho começa neste prólogo, nestes primeiros 18 versículos. O que nós encontramos aqui é uma introdução que João faz ao seu evangelho. Então nós temos um mapa, uma espécie de roteiro para compreendermos tudo aquilo que João vai desenvolver, os temas, os assuntos, as ênfases que ele vai dar, e nós já encontramos aqui em modo, vamos dizer assim, em modo semente, aquilo que vai desabrochar em todo o Evangelho. E há uma coisa que é dita de forma
claríssima, não pode haver dúvida. João está a dizer claramente quem Jesus é. Este verbo, esta palavra eterna. Jesus é o próprio Deus. Isso é claro ao longo do Evangelho de João. E nós podemos resumir esta secção, este prólogo, no seu ponto mais alto, que é o verso 18, o último versículo que nós acabamos de ler. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. Nós podemos resumir tudo aquilo que João está a querer dizer nesta sua introdução da seguinte maneira: Jesus é a revelação final e perfeita de Deus. Chegou o tempo em que a revelação de Deus, a maneira como podemos conhecer Deus, chegou de modo final e perfeito em Jesus Cristo. E isto significa uma coisa muito importante. Significa que conhecemos Deus não como uma ideia, não como uma abstração, não como uma elaboração intelectual, filosófica, embora ideias também estejam incluídas neste processo, mas nós conhecemos Deus como uma pessoa de carne e osso. Foi dessa maneira que Deus se revelou de maneira final, perfeita e única, em Cristo Jesus. E pelo facto de a palavra, que é Deus, é assim que João começa o seu Evangelho, no início era o Logos, a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Pelo facto deste verbo, esta palavra, que é Deus, ter encarnado em Jesus, há naqueles que o aceitam, há naqueles que são transformados por Jesus, como João diz lá no verso 18, a todos os que o receberam, há naqueles que recebem Jesus, uma consequência que segue esta mesma lógica de encarnação. E essa é uma lógica que mostra, de facto, a transformação que acontece na vida daqueles que são chamados por Deus, que é o testemunho. Da mesma maneira como Jesus veio para falar não acerca de si mesmo, mas daquele que o enviou. Jesus veio, é a testemunha fiel. Nós hoje lemos esse texto, lá em Apocalipse, no capítulo 1. A testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel de quem Deus é. Do mesmo modo em que Jesus é a encarnação de Deus, nós encarnamos na nossa vida aquilo que Ele faz connosco, testemunhando, falando, verbalizando, deitando cá para fora aquilo que enche o nosso coração. Tu não és capaz de ser consequente na tua vida com qualquer coisa que tu gostes muito, seja os filmes que tu vês, seja os livros, seja o desporto que tu mais amas, seja a pessoa com quem tu mais gostas de estar, tu não consegues ser verdadeiramente consequente com isso até que tu comeces a falar sobre isso aos outros. Porque é mais forte do que tu. Tem de sair cá para fora. Tu percebes que a expressão máxima que de facto completa essa dedicação que tu tens a alguma pessoa, a alguma coisa, é a expressão da adoração, que é verbalizada. E é isso que nós estamos a ver hoje no texto que tem de acontecer connosco. Nós precisamos de verbalizar, de testemunhar acerca de quem esta palavra é. Se o conhecimento de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, quem o conhece vive para falar dele. Esta frase vai ficar projetada. Se o conhecimento de Deus é a pessoa de Jesus Cristo, quem o conhece vive para falar dele. Nós falamos do que enche o nosso coração. E nós vemos de uma maneira bem visível, digamos assim, em João Batista, que este anúncio não é desinteressado. Vejam, o evangelista João vai buscar o testemunho de João Batista. Esta é uma coisa interessante que acontece no prólogo. Ele vai sendo encadeado por uma apresentação de quem a palavra é, o verbo eterno, Jesus, e a testemunha que vai ser trazida por João Batista. Então nós temos Jesus e temos um testemunho acerca de quem Jesus é. E João volta a fazer isto no verso 15.
João testemunhou a respeito dele, que João é este, João Batista, que veio antes de Jesus para preparar o caminho de Jesus. E João testemunha. Como é que ele testemunha? Como é que ele fala a respeito de Jesus? Vejam lá no verso 15. João testemunhou a respeito dele. Como? O que é que diz a seguir? Qual é o advérbio de modo que está aí? A minha tradução diz exclamando. Alguma tradução diferente? Como? Dizendo e atrás provavelmente dirá exclamou, não é? Exclamou ou clamou, dizendo. A maneira como João Batista fala sobre Jesus, a maneira como João Batista exerce o seu ministério, não é uma maneira desinteressada, não é uma maneira qualquer. É uma maneira que encarna tudo aquilo que ele veio para fazer, que era clamar. Isto também pode ser traduzido até como gritando. João Batista, todo ele era urgência, todo ele era clamor. Ele não sabia exercer o seu ministério sem, imaginemos João Batista, sem estar de olhos arregalados, sem estar pronto a sacudir os seus ouvintes para que eles de facto atendessem à mensagem que ele queria falar. Este é o anúncio a qual nós somos chamados. Não é desinteressado, é exclamativo, é feito em clamor. Isto mostra de facto aquilo que enchia a vida de João Batista. A pergunta para nós hoje também é esta: o que é que nos enche? Porque o facto de nós não sermos entusiastas ao falar de Jesus não tem tanto a ver com um problema de oratória, não tem tanto a ver com um problema de personalidade. Tem mais a ver com aquilo que está a encher o teu coração. Quem conhece Deus na pessoa de Jesus vive para falar dele. E se o testemunho é a consequência prática de alguma coisa que nos impressiona, quando alguma coisa nos impressiona, nós temos de falar disso. Vejamos o que de impressionante o texto diz sobre Jesus. Eu quero retirar 3 coisas que aparecem nos versos que nós acabamos de ler acerca de Jesus. Em primeiro lugar, no verso 15, nós temos um resumo daquilo que João Batista anunciou. Okay? Se vocês continuarem a ler o capítulo 1, vão ver que esse testemunho depois vai ser desenvolvido e vão perceber tudo aquilo que João Batista disse sobre Jesus. Mas a maneira como o evangelista João, o apóstolo João, resume, é assim, ele diz lá no verso 15. João testemunhou a respeito dele exclamando: é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa impressionante que é dita acerca de Jesus é que Jesus tem a primazia, porque Ele é eterno. Jesus tem a primazia porque é eterno. Jesus tem o primeiro lugar de importância. Não há nada nem ninguém que se compare à importância, à glória, à qualidade de Jesus Cristo. Ninguém. E uma coisa em particular que nos diz que atesta isto é a sua eternidade. Jesus não está, o Filho, o Verbo eterno, a palavra, não está limitado às condições de tempo e condições espaciais que nós estamos, porque Ele existe desde sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, como foi lido em Apocalipse. E esta é uma ideia que nós conhecemos bem. É uma verdade que nós, embora não a consigamos compreender porque somos limitados, somos finitos, não conseguimos compreender o que é a eternidade, mas nós aceitamos esta verdade pela fé, porque ela é-nos revelada em Cristo Jesus. No entanto, há implicações importantes para a nossa vida. Há um texto bonito no Velho Testamento, seguramente alguns irmãos até o tenham decorado, no livro do Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, e que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A maneira como nós pensamos acerca da eternidade, mesmo que seja uma coisa que nós não conseguimos captar e compreender, ela não é uma invenção nossa. Ela vem do facto de Deus ter colocado isso em nós quando nos criou. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. E Deus, sendo um Deus eterno, esse anseio pelo que é eterno está em nós. O problema é que nós teimamos em concretizar essa eternidade longe de Deus. Repara,
De cada vez que eu e tu nos entregamos, seja a uma pessoa, seja a uma coisa, seja a um momento, de um modo em que isso passa a ter a maior importância em nossa vida, passa a ter a primazia, passa a ter o primeiro lugar. Quando nós fazemos isso, é a maneira que nós temos de afirmar que é aí que a nossa eternidade está. Porque de alguma maneira nós queremos que isso que nos está a encher se perpetue e não termine. E nós estamos a querer projetar em coisas que são finitas uma eternidade que foi colocada no nosso coração por Deus. E estamos a afastar Deus, estamos a trocar Deus pela coisa criada, estamos a trocar o Criador pela criatura. Quando procuramos o eterno no que é passageiro. E nós acabamos invariavelmente frustrados, porque nenhum de nós tem a capacidade de retirar o máximo proveito da melhor coisa que nós podemos experimentar aqui, seja um familiar, seja uma experiência incrível que tu tenhas na tua vida. Tu não tens essa capacidade porque tu és limitado, tu tens distrações, tu tens sono, tu não tens uma capacidade constante de estar a absorver tudo aquilo que de bom, tudo à tua volta tem para te dar. E em cima disso, as coisas às quais tu te dedicas, elas um dia vão terminar, elas não são eternas. Portanto, nós vivemos constantemente num circuito de frustração, à procura de uma eternidade onde ela não existe. Mas só Jesus, é isso que o texto nos está a dizer, pelo facto de ele ser eterno, e João Batista está a dizer, ele tem a primazia. Só Jesus tem a capacidade de nos satisfazer sem ilusão. Porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E sendo Deus, ele é a fonte inesgotável de toda a satisfação. E ele faz isso de um modo eterno, sem fim. E agora reparem, porque esta palavra eterna, ilimitada, não está presa aos constrangimentos temporais, espaciais que nós estamos, limitou-se. Desceu à nossa condição, ao nosso nível. Limitou-se no tempo e no espaço para resgatar-nos para a presença de Deus para sempre. Primeiro aspecto, Jesus tem a primazia porque é eterno. Em segundo lugar, Jesus é a fonte de toda a graça. Coloquem os vossos olhos no verso 16 e 17. Pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Depois de resumir o anúncio de João Batista, lá no verso 15 que acabámos de ler, o evangelista João, o escritor deste evangelho, vai agora chamar para a cena o testemunho dos crentes, o testemunho dos cristãos. E o seu próprio testemunho, quando ele diz no verso 16, todos recebemos da sua plenitude. Reparem, a maneira como João está a falar, nós recebemos da plenitude que existe em Jesus. Não há outra pessoa que tenha a capacidade de nos encher como Jesus tem. Jesus é uma fonte inesgotável de graça na nossa vida. Mas reparem, a maneira como Jesus nos enche, nos preenche, não é aperfeiçoando alguma coisa que já existe na tua e na minha vida. Não é pegando em alguma semente de bondade que está lá e agora é só fazê-la crescer. Não. A maneira como Jesus nos enche com a sua presença é sempre a partir de um esvaziamento. Porque não existe graça na nossa vida sem que exista primeiro uma negação de quem nós somos. É isso que o próprio João Batista vai dizer no seguimento do Evangelho, quando ele vai falar mais uma vez acerca de Cristo. É preciso que ele cresça e eu diminua. Percebem, queridos irmãos? Não há graça na nossa vida sem um esvaziamento. Nós não podemos estar à espera de viver debaixo do poder da graça de Deus se não estivermos dispostos a assumir o nada que nós somos diante dele.
Não há caminho pela frente. Se nós teimarmos a dizer, Senhor, eu tenho aqui alguma coisa boa em mim que eu acho que tu podes usar e trabalhar. Temos que rejeitar tudo aquilo que há em nós, porque nada do que há em nós tem capacidade de agradar a Deus, só o seu Filho, porque Ele é o próprio Deus. Mais do que nos tornar pessoas melhores, a graça de Deus faz-nos pessoas novas. Não há nada de errado em sermos pessoas melhores. Mas o esquema da Bíblia, o cristianismo, não é acerca de tu seres uma pessoa melhor para tentar chegar mais perto de Deus. Esse é o esquema de qualquer outra religião. Chamem-lhe Deus, força, unidade, outra coisa qualquer. O cristianismo vai-te apresentar uma coisa única, que é a graça de Deus. Vai-te fazer uma pessoa nova. Não uma pessoa melhor, é uma pessoa nova. Por causa de seres uma pessoa nova, tu agora vais ser aperfeiçoado à imagem de Cristo. Mas não é a questão da tua natureza ser aperfeiçoada, não é a lógica católica romana, de uma natureza que está lá, que tem potencial para chegar a Deus e a graça vem aperfeiçoar isso. Não. É uma lógica, a lógica protestante, a lógica evangélica, é completamente oposta. É do pecado que nós partimos. Do nosso nada, da nossa completa dívida para com Deus. É do pecado e a graça vem resolver isso. Tudo o que tem de ser feito não é um aperfeiçoamento em nós, mas é uma coisa nova. É uma criação nova. Mais do que sermos feitos pessoas melhores, a graça de Deus faz-nos pessoas novas. E é somente a partir dessa vida nova que o verdadeiro aperfeiçoamento pode acontecer. Reparem, era isso que já estava em causa no tempo de Moisés, através da lei. Por isso é que João vai escrever isto como uma espécie de explicação àquilo que ele está a dizer. Ele diz no verso 16, pois todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E geralmente nós olhamos para este verso e fazemos erradamente uma separação entre lei e graça. Como se não tivesse havido graça no facto de Deus ter dado a lei ao povo e não tivesse havido verdade na lei que Deus deu ao povo. Vejam, aquilo que está a fundamentar este verso é que nós recebemos a plenitude, não graça sobre lei, mas graça sobre graça. Já havia graça no Velho Testamento, mas ela ainda vinha de uma maneira velada, de uma maneira imperfeita, incompleta. Deus deu a lei ao povo numa demonstração de graça, porque Deus libertou o povo do Egito. A lei era graça na vida do povo, mas Deus também estava a dizer ao povo, vocês devem viver para mim, vocês devem obedecer aos meus mandamentos. Mas vocês só serão capazes verdadeiramente de fazer isso quando forem pessoas novas. Quando tiverem um coração novo. Quando tiverem o Espírito dentro de vocês. Era esse o desejo de Moisés. Quem me dera a mim que o Espírito estivesse em todos vós. Portanto, não existe aqui uma estrita oposição, mas existe uma progressão. Na lei já estava a ser anunciado, mas agora, de uma maneira plena, de uma maneira completa e final, a graça e a verdade vêm por meio de Jesus Cristo. Porque Ele se esvaziou ao ponto de ser desamparado na cruz. Este preenchimento pode acontecer porque Jesus foi esvaziado. Tu podes ser cheio da graça de Deus, depender completamente. Porque a palavra eterna, Jesus, foi desamparado, foi esvaziado na cruz. E por causa disso, não há nada que a graça de Deus não possa suprir na tua vida. Não há nada. Jesus é a plenitude. Nós temos recebido a sua plenitude. Não há problema, por maior que seja, que tu estejas a atravessar na tua vida, na tua família, no teu trabalho, seja o que for, que a graça de Deus em Cristo Jesus não tenha a capacidade de alcançar e transformar. Então, em primeiro lugar, Jesus tem a primazia porque é eterno. Em segundo, Jesus é a fonte de toda a graça.
E a terceira coisa impressionante que o texto nos está a trazer acerca de Jesus. Jesus revela Deus intimamente. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. No texto original, a palavra é exegesato, que é traduzido aqui como revelou. Jesus exegesato Deus. Isto significa que... E esta é uma palavra que nos soa algo familiar. Recorda-vos algum termo? Exegesato. Eu já ouvi aí. Quem é que disse? Força, Daniel. Exegese. O que é exegese? A exegese é a interpretação do texto. É trazer para fora aquilo que está no texto. É trazer do texto aquilo que está lá para fora. Jesus, reparem, Jesus é a exegese perfeita de quem Deus é. Jesus é a interpretação perfeita. É a representação exata do seu ser, como diz o autor aos Hebreus. Por isso é que o texto diz: Jesus revelou Deus. Reparem, nós estamos a falar acerca de dar testemunho, de anunciar. Quando nós fazemos isso, não caiamos no erro de achar que nós estamos a revelar alguma coisa. Eu não revelo nada, queridos irmãos. Tu também não revelas nada, porque a revelação já foi dada em Cristo Jesus. Nós anunciamos aquilo que foi revelado, porque Jesus é a revelação perfeita de quem Deus é. E há uma coisa interessante nisto, nesta revelação que Jesus faz acerca de Deus. É que o verso diz que Jesus, o Deus unigênito, está ao lado do Pai. Noutras traduções terá no seio do Pai. É a imagem de proximidade, de estar junto ao peito. A mesma expressão que foi usada sobre o discípulo João, este mesmo apóstolo, quando ele se reclinou sobre o peito de Jesus na última ceia. Essa ideia de proximidade, de intimidade. A maneira como Jesus revela Deus não é uma maneira apenas puramente filosófica, intelectual, abstrata, que fica no campo das ideias. Há muita ideia implícita aí. É a ideia mais sublime que alguma vez ouvimos falar. É de uma pessoa de carne e osso revelar perfeitamente quem é Deus. Nenhuma filosofia, nenhum filósofo se lembrou de inventar isto. Mas a revelação que Jesus faz de Deus é mais do que uma ideia. Esta revelação perfeita de Jesus procede da mais profunda intimidade entre pai e filho. É um relacionamento que está aqui em causa, queridos irmãos. Conhecer Deus em Jesus é muito mais do que ideias acerca de quem Deus é. Conhecer Deus em Jesus é um relacionamento. É nós sabermos-nos acolhidos, é estarmos na presença do próprio Deus. É sabermos-nos perto deste Deus. E esse relacionamento, como o texto diz, é ver Deus pela fé em Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Ele está a colocar aqui um problema. Nós queremos ver Deus. Nós ouvimos esse texto lá em Êxodo 33, Moisés a dizer: Senhor, mostra-me a tua glória. Mas Deus não deixou, porque homem algum, mulher alguma, pode ver Deus rosto a rosto e sobreviver. Não é possível. Nem os anjos que contemplam Deus diariamente, a todo o instante, podem vê-lo rosto a rosto. Eles têm asas para cobrir o rosto, para não contemplarem. Porque Deus é o único, não há nada que se possa equiparar a Deus. Este relacionamento é ver Deus pela fé. Não é vê-lo como nós nos vemos aqui uns aos outros, mas é vê-lo pela fé. Em Cristo Jesus. E isto significa que quando nós aplicamos isto aos vários relacionamentos da nossa vida, significa, queridos irmãos, que nós fomos criados para esta intimidade com Deus. Para esta alegria que nós só temos quando temos comunhão com Ele. Isso significa que qualquer relacionamento que nós tenhamos aqui, por melhor que ele seja,
Ele não nos enche as medidas. Eu usei este exemplo no primeiro turno, vou usá-lo agora. O meu casamento com a Rita é extraordinário. Tem muitas falhas, muitos defeitos. Não precisas ficar envergonhada que eu não vou pedir a tua palavra. Mas eu vou dizer assim e a Rita vai-me compreender. O meu casamento com a Rita não me enche as medidas. Isto não é uma ofensa à Rita. Ela pode dizer o mesmo. Aliás, ela de certeza que vai dizer o mesmo em relação a mim. É um casamento extraordinário porque é uma instituição criada por Deus. Mas ele não enche as medidas porquê? Porque eu sei que o casamento tem o propósito de apontar para uma união ainda melhor. Por mais felizes que as nossas famílias possam ser, elas ainda ficam muito aquém daquilo que Deus criou para nós termos com Ele através de Jesus. E o contrário também pode ser aplicável. Porque quando os nossos casamentos, os nossos relacionamentos estão a passar por momentos desesperantes, momentos difíceis, não sabemos o que fazer. Chegámos à conclusão que a pessoa que está connosco não está a corresponder às expectativas. O problema é exatamente esse. Porque tu colocaste na pessoa com quem tu vives, com quem tu te comprometeste, expectativas que ela não tinha a capacidade de cumprir. Nem tu tens a capacidade de cumprir para com ela. E tu estás a dizimar essa pessoa da tua vida porque tu estás a colocar naquilo que é passageiro a tua expectativa do eterno, quando nenhuma pessoa à tua volta tem a capacidade de fazer isto. Os relacionamentos que temos nesta vida não nos enchem as medidas, porque por melhores que eles sejam, eles foram criados para guiar-nos à intimidade para a qual fomos criados e que só podemos ter na presença do Pai através do Filho. E eu quero terminar reunindo novamente estas coisas impressionantes que o texto está a dizer acerca de Jesus, pensando na sua eternidade, pensando na sua plenitude de graça, pensando na sua intimidade com Deus. Nós estamos a falar acerca de anunciar Cristo. Nós percebemos que a nossa atitude diante destas coisas, diante do impressionante que Jesus é, não é uma atitude, acima de tudo, explicativa. Não é uma atitude de argumento, embora tudo isso faça parte. Mas é uma atitude de entrega. O testemunho cristão é fundamentalmente uma entrega. Esta é a última frase que vai ficar projetada. O testemunho cristão é fundamentalmente uma entrega. Nós não seremos testemunhas eficazes de Jesus enquanto não lhe rendermos a vida. Quando tu estás diante de verdades assim, como Jesus ser eterno, a plenitude da graça ser encontrada apenas nele, a intimidade que ele tem com Deus e para a qual ele te chama, não há outra atitude que não seja a da rendição, a de entrega. E o nosso testemunho cristão tem de ser conformado com essa atitude. Não uma atitude de quem quer mostrar que está tudo bem e que tem todos os argumentos alinhados para convencer os outros. E mais uma vez, isso é importante. Mas uma atitude que acima de tudo mostra aquilo que Deus já fez em nós. Que quer mostrar de facto um coração que está quebrado. Que é tão mau ou pior como qualquer outro coração. E muitas vezes testemunhar Cristo aos outros é trazê-los também para muita da miséria que existe na nossa vida. É por isso também que nós abrimos as portas de nossas casas, queridos irmãos. Porque nós não queremos viver uma vida de hipocrisia uns com os outros. A pregar coisas, a falar bem acerca da fé, a elaborar acerca dos assuntos da Bíblia e depois dentro de portas nós vivemos exatamente o contrário. Nós abrimos as nossas portas para os irmãos verem que de facto há desafios na casa de qualquer irmão. Há problemas, há corações que são quebrados, mas é nessa quebra, é nessa fenda, é nesse desafio que de facto o testemunho vai acontecer. Quando tu mostras que estás a viver entregue a Jesus.
Nós anunciamos Cristo, adorando como igreja rendida a seus pés. Vamos fazer isto, queridos irmãos. Vamos louvá-lo nesta hora. Querido Deus, não há como Tu, Senhor. Nós vemos isso claramente na pessoa do Teu Filho Jesus. Não há como Cristo, Senhor. Perdoa-nos, porque ao afirmarmos isso, vemos imediatamente o nosso pecado de acharmos que há coisas tão boas ou melhores no outro lado, Senhor. Oh, Senhor, perdoa-nos. Que idiotice da nossa parte, Senhor. Esquecermos a maravilha, o caráter único, glorioso do Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, nós queremos render-nos a Ti, Senhor. Ajuda-nos a fazê-lo. Nós só conseguimos entregar-nos, render-nos, confiar em Ti, Senhor, se Tu próprio fizeres esse milagre nas nossas vidas, Senhor. É uma obra do Teu Espírito, Senhor. É graça concedida, Senhor. Nós pedimos isso para nós, aqui que já Te conhecem. Nós pedimos isso para aqueles que não Te conhecem, Senhor. Quebra os seus corações, dobra os seus joelhos. Ó Senhor, que possamos juntos anunciar o Teu Filho Jesus, mostrando as nossas vidas transformadas para que, em último grau, quem seja visível para ser louvado e glorificado seja Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.